Morungaba já era local conhecido dos sertanistas desde meados do século XVIII. Na segunda metade deste século, cada vez mais os povos de Atibaia e Bragança se interessavam na busca de novas terras para a agricultura. Teve seu início em função da lavoura cafeeira. Com os cafezais, chegaram os imigrantes italianos originários da região do Vêneto, que se fixaram na lavoura e no comércio. Já em meados do século XIX, o antigo bairro dos Mansos passou a ser conhecido como Barra Mansa, e com o culto católico, seu nome ficou oficializado como Conceição de Barra Mansa, cujo nome foi oficializado em 1891, quando da criação do distrito. Em meados do século XX, as primeiras indústrias se instalaram na cidade. Morungaba emancipou-se administrativamente em 28 de março de 1965. Nas pesquisas para a produção deste documentário, encontramos registros do historiador itatibense Luiz Soares de Camargo, que esclarece o nome Morungaba. Morungaba, do Tupi-Guarani, significa terra boa, bela, agradável, aprazível. Em 1994, Morungaba é elevada à instância climática. O município possui 3 principais riquezas: clima excelente, água com propriedades radioativas e um sossego que traz qualidade de vida. Vamos conhecer, além do que foi dito do município, as outras riquezas existentes em Morungaba. O meu nome é Dina Bastos, eu tenho 75 anos, moro aqui em Morungaba há 23 anos. Na verdade, eu trabalhei sempre como culinarista. Eu trabalhava numa empresa que trabalhava com produtos integrais. Toda essa linha dos alimentos funcionais que hoje é muito comum a gente encontrar no mercado, encontrar vários segmentos que ensina como fazer, como preparar, como usar cada alimento integral, inclusive na parte medicinal. Mas há 40 anos atrás era muito difícil, porque naquela época chegou aqui para nós a macrobiótica, né? Tinha macrobiótica. A macrobiótica era uma linha de alimentação que cuidava da saúde através dos alimentos. Eu era culinarista, então eu elaborava receitas como se usar soja, como se usar o arroz integral, açúcar mascavo, toda essa linha. Porque as pessoas precisavam até de usar, médico recomendava, mas não era um hábito, não era cultura nossa usar esse tipo de alimentação. E eu vim aqui para Morungaba justamente por causa disso. Naquela época tinha a proposta de se mudar, fazer uma mudança na alimentação escolar, né, na merenda escolar. E eu vim para cá para fazer um treinamento junto com as merendeiras, fazer aquela troca, e foi super gratificante. E aqui estou há 23 anos. Eu sou nascida em Amparo. Então, quando eu mudei para Morungaba, quem me trouxe para cá foi Deus, mas foi o amor, né? Meu amor, meu marido, ele tem essa loja aqui onde eu estou, e a mãe dele é uma loja muito tradicional daqui. Nós nos encontramos no conservatório. Então ele foi meu aluno e aquela voz maravilhosa tocou meu coração. Daí não teve como. Nós nos apaixonamos, de aluno virou namorado, virou marido, hoje é pai da minha filha. E assim, meu grande companheiro. E canta hoje, inclusive, comigo no meu coral, no nosso coral aqui municipal de Morungaba. Que nós temos muito orgulho que o ano que vem vai fazer 25 anos. Eu estou com esse coral há 15 anos. 14 anos, mais precisamente. Meu nome é Aércio Flávio Consolim. Fui professor, né, de língua portuguesa, me aposentei. Eu sempre morei em Morungaba.
A minha família, por exemplo, chegou aqui em 1888, vinda da Itália, da região do Vêneto, e vieram para trabalhar na lavoura, como vieram todos os imigrantes italianos. Estabeleceram-se aqui em 1888, quando já existia um pequeno núcleo, o núcleo inicial da cidade. Então, exatamente como esse núcleo apareceu é difícil dizer, porque não existem documentos. Há quem diga que um fazendeiro daqui doou o terreno onde está hoje a matriz e as casas em volta, e aí surgiu o primeiro núcleo urbano, né? Aí minha família, por exemplo, meus avós, tanto maternos como paternos, que vieram para a lavoura, rapidamente vieram para a cidade e se tornaram aqui comerciantes. Então minha família está aqui desde 1888, eu sou um dos mais antigos remanescentes dessa família, né? Sou, vou dizer assim, meu avô eram italianos, meus pais já eram brasileiros, e eu sou o último filho de uma família de 11, né? Então a cidade apareceu assim, surgiu desse jeito. Eu sou Mauro Vinícius de Moraes, mais conhecido como Vini Moraes. Eu estou há 1 ano aqui como gerente cultural da cidade de Morungaba. Eu sou produtor artístico com DRT, formado pelo Senac da Lapa, lá no bairro da Lapa, em São Paulo. E estagiei na Rede TV e estagiei no SBT. Dentre os programas do SBT que eu estagiei, o programa do Ratinho, no qual eu criei o personagem Abravaninho, que é como se fosse um filho para mim, como se fosse meu xodó. Tá aqui o Abravaninho, vocês vão ver imagens aí também. O Abravaninho é um personagem humorístico que veio para trazer alegria para jovens, adultos. Faço com muita alegria. Sou José Benedito Bezerra, conhecido como Professor Negrão. Negrão é sobrenome de família. Eu sou de Pirassununga, sou filho de luthier, sou da 3ª geração de músicos, desde o meu avô, meu pai músico. E eu vim a Morungaba no ano de 2009, foi quando eu iniciei o projeto aqui, Música e Luthieria. Até então nós não tínhamos esses músicos. E aos poucos, 3 meses depois, nós fizemos a nossa primeira apresentação com 3 músicas. E hoje nós temos aqui uma pequena orquestra montada, com repertórios ecléticos, né? de sertanejo ao clássico moderno, ao clássico mais antigo, clássico sertanejo, enfim, um repertório eclético. Há poucos documentos comprobatórios de como a cidade começou. De qualquer jeito, os mais antigos documentos que existem sobre Morungaba datam de 1826, quando registrou-se a presença da família de Lourenço Manso, família Manso, na verdade, que se estabeleceu aqui vindo de Atibaia, da região de Atibaia. Então, eles já produziam alguma coisa e essa produção está mais ou menos registrada em algum lugar do arquivo histórico de São Paulo. Foi de lá que saíram essas informações, trazidas por um historiador de Itatiba, Luiz Camargo. Morungaba era o município de Itatiba, pertencia ao município de Itatiba. E desmembrou-se de Itatiba em 1964, numa eleição de plebiscito. Depois, em 65, ela foi instalada na primeira Câmara Municipal da cidade. E vieram principalmente para o café, para trabalhar no café. Moraram em fazendas, evidentemente, e depois se transferiram para a cidade, onde eles se fixaram, né? Aliás, na minha mais antiga lembrança, eu tinha a impressão de que acho que a maioria das pessoas de Morungaba eram de origem italiana. E a cidade era muito pequena, né? Não tinha uma atividade muito expressiva. De qualquer maneira, era um centro comercial da região aqui, das fazendas regionais e tal. Dizia-se também que existem comprovações de que a terra melhor para o café do município de Itatiba estavam aqui por perto das cercanias de Morungaba. Então a produção era muito grande. Existem almanaques de Itatiba de 1916, 17, dando, por exemplo, elencando quais eram os comerciantes da cidade,
nomeando cada um, a função de cada um. Então eles se integraram absolutamente na cidade e foram, na minha opinião, o primeiro avanço que a cidade teve, né? O primeiro nome da cidade era Conceição de Barra Mansa. Isso foi transformado em 1919 pela Câmara Municipal de Itatiba, que deu o nome de Morungaba a essa cidade, a esse distrito. 1891 é a data da instalação do Distrito de Paz de Conceição de Barra Mansa de Morungaba. Continua chamando com esse nome, e dizem que, por não confundir com Barra Mansa do Rio, que eu acho que é uma besteira muito grande, porque isso não é possível, né? Uma cidade muito maior, uma cidade muito menor, mas de qualquer maneira eles resolveram trocar o nome de Morungaba, que evoluiu para Morungaba. Hoje em dia é Morungaba, o nome oficial da cidade. Morungaba foi transformada em instância climática, né? Em 1994 provavelmente. E a partir daí ganhou um impulso na sua diversidade turística, porque há sempre uma aporte de dinheiro do Estado para essas cidades assim. A cidade foi evoluindo, né? E hoje em dia o turismo é uma das fontes de renda, com aparecimento de hotéis fazenda, de pousadas, enfim, o movimento, o conhecimento da cidade. A própria cidade evoluiu para trazer alguns equipamentos de interesse, como por exemplo o Parque Pedro Mineiro, né? Que tem esse nome. Aí tem esse nome por uma curiosidade que é a seguinte: aquela região, onde está situado o Parque Pedro Mineiro, pertencia a um homem chamado Pedro Mineiro. Quer dizer, o nome dele não sei dizer exatamente, mas ele era conhecido como Pedro Mineiro. Eu conheci esse homem. Ele morava lá e talvez ele fosse um poceiro das terras. Aí uma certa vez veio a família que se dizia dona do terreno para fazer um litígio para retomada de posse, né? E houve um entreveiro qualquer lá e o Pedro Mineiro acabou preso e morreu. Pedro Mineiro morreu e a cidade, e o terreno ficou aí, praticamente devoluto. Aí a certa altura a prefeitura comprou, a prefeitura adquiriu já o prefeito de Morungaba, a professora Cecília Prete Rossi, ela adquiriu o terreno e se instalou lá o Parque Pedro Mineiro, que hoje é das atrações, é um lugar muito bonito, né? Com água em abundância, paisagem bonita, e cachoeira, e trilhas e coisas assim. É um desses atrativos. Morungaba, por exemplo, é muito conhecida pelos doces, né? Que não por coincidência, o Davi, que dá o nome à doceria, é Consolinha, era meu tio, né? E era uma prima minha que começou doce, minha avó, minha tia também, e a filha, faziam doce em casa e passavam pessoas na estrada, eles moravam na beira da estrada, e às vezes passavam pessoas e compravam, né? O doce que eles fazem, goiabada, especialmente, aqueles doces de tacho que eu vi fazendo também, né? E depois essa coisa se transformou numa atividade mais ou menos ordenada e acabou crescendo de modo significativo, de modo que hoje é um dos atrativos, né? Não só os doces da Via, como Companhia das Ervas, tempero que muito conhecido também, muito distribuído pelo estado, acho que é para o Brasil inteiro, e se não me engano, até para o estrangeiro, eles exportam. Inaugurou-se aqui uma estação retransmissora da Embratel de importância muito grande, né? A Copa, não sei, uma das Copas quaisquer aí, ela foi transmitida através da Embratel de Morungaba, e o locutor, que era Osmar de Oliveira, que tinha uma casa aqui em Morungaba, ele volta e meia ele falava dessa estação da Embratel. Ela ficou funcionando até com visitação guiada, tudo aquilo lá. Era impressionante a estrutura da estação, né? Mas ficou obsoleta, abandonada lá. Grandes antenas, 4 grandes antenas que vieram do Japão, né? Foram instaladas aí, estão lá abandonadas. É uma coisa. E por que foi escolhido? O que se dizia na ocasião, por que escolher Morungaba? Pela qualidade do céu noturno, que era muito límpido. É o que se dizia, né? E também o clima daqui é uma coisa muito favorável. Fala-se que essa região de Morungaba até Atibaia, Bragança, por aqui, é um dos melhores climas do Brasil, comprovadamente. Porque tem muitas cidades que falam, né? Melhor clima do Brasil, tal.
Mas comprovadamente o clima daqui é realmente muito bom, tanto que é uma estância climática, né? Se bem parece que não existe mais uma separação entre climática e turística e mineral, do mineral, né? Parece que é tudo estância agora. Então, a fazenda Vesper, né? Dona Nenê Nona era uma mulher que morava nessa fazenda, já num lugar bem distante da cidade. Ela morava em São Paulo e acabou, a mãe ficou morando na fazenda. Eu, em 1970, fiz o recenseamento, trabalhei no recenseamento, foi aí que conheci a dona Maria Nona, que era o nome da mãe da dona Nenê e a proprietária da fazenda, né? E era um casarão, né? E esse casarão, depois dona Nenê Nona ficou viúva, veio morar em Morungaba, mas ela sozinha, ela, 2 cachorros e um caseiro, né? E ela foi assaltada lá. E ela era diabética, machucou-se e morreu em função disso. A fazenda ficou abandonada. E posteriormente as pessoas foram saqueando a fazenda, né? E puseram fogo na casa principal, que era um casarão, uma casa muito bonita. Não digo bonita, deteriorada, claro, né? Mas grandiosa, né? E a casa pegou fogo. E o que sobrou lá está aqui um pouco na minha casa, a madeira que eu consegui através das que eram consideradas herdeiras naquele tempo, né? Então a minha casa, ela foi projetada para ter uma estrutura metálica, mas como eu conhecia essa fazenda e tinha a possibilidade de conseguir essas madeiras, eu falei com o arquiteto, ele meio que orientou, um pouco foi para a minha cabeça mesmo, então um pouco da história da Vesper está aqui na minha casa, na condição das madeiras que vieram de lá, né? Pode ver que a madeira mais trabalhada a machado, porque ela tem um recorte, assim. Então é assim, a casa ficou devendo um pouco a dona Nenê Nona, Maria Nona e a família, né? É uma maneira de preservar, afinal. Então, Morungaba, pela situação, né, geográfica, ela é muito bem colocada. Ela fica no circuito das águas. A primeira das instâncias não é hidromineral. A partir de Amparo, que é a cidade seguinte, na direção de... começam as instâncias hidrominerais, Amparo, Monte Alegre, Serra Negra, Lindóia, Águas de Lindóia, né? É o circuito das águas. Então, a primeira cidade é Morungaba. As pessoas devem conhecer, às vezes passam obrigatoriamente pela estrada, mas não entram para ver a cidade como ela é muito bonitinha, muito bem arranjada, muito simpática, muito acolhedora. Então as pessoas são sempre bem-vindas a Morungaba se vierem aqui e conheçam a cidade. Morungaba possui um movimento de muita fé, independente da religião. Em 1892, criou-se a primeira capela de Conceição de Barra Mansa, um curato dependente da paróquia de Itatiba, nomeando o sacerdote italiano Reverendíssimo Padre Gennaro Dirago para administrar os sacramentos e demais atos religiosos. No dia 15 de agosto de 1898, foi solenemente inaugurada a matriz de Conceição de Barra Mansa. Após diversos fatos históricos relacionados à religiosidade da época, em 1956, a Igreja Matriz foi reformada e a Capela do Santíssimo recebeu pintura artística, sendo o mais belo e piedoso lugar da igreja. Aos 60 anos, eu me aposentei, né? Trabalhei quase 20 anos nessa empresa. Eu me aposentei e precisava de ter uma outra atividade. E eu não queria mais seguir aquele segmento de precisar de viajar. Eu trabalhava, eu vivia na estrada. Eu ia em muitos lugares, muitas cidades, inclusive quase todas aqui na Redondeza. E aí foi quando eu conheci o barro, conheci a argila. Essa técnica de trabalho manual que
é super terapêutico também. É fantástico, tanto para criança como para adulto. Então aqui a gente faz oficinas para crianças desde 4 anos que eles fazem, eles vêm aqui, eles pegam o barro, eles modelam, eles fazem, eles criam, eles ficam compenetrados, sabe? E mostra toda a criação, a flora, toda aquela criação. Hoje as crianças não têm, não só as crianças, os adultos também, não é? Nós não temos mais o hábito de fazer. Tudo vem pronto, comida vem pronta, roupa vem pronta, brinquedo vem pronto, vem tudo pronto. E estamos perdendo o hábito de fazer. E por isso eu acho que é super importante esse incentivo do trabalho manual, esse incentivo que aqui em Morungaba nós temos de divulgar a arte culinária, divulgar toda essa parte da criação. Nós temos artistas aqui em Morungaba fantásticos, vocês não imaginam, em cada cantinho, em cada sítio, lá atrás da serra, cada artista que a gente encontra. Bom, voltando, e aí a gente trabalha com argila. A argila tem o poder terapêutico de absorver a nossa energia negativa e transmutar, né, através de cada molécula aqui do barro. Hoje eu vou modelar um girassol. O girassol é lindo, né? O girassol está sempre voltado para a luz. Então eu sou encantada com o girassol. E quando você vê uma peça pronta, você não faz ideia de como qual o processo que se usou para chegar nesse ponto. Então hoje nós vamos fazer aqui o passo a passo. Eu usei o molde, né? Um molde de silicone aqui, e agora nós vamos cortar a argila. Depois que a gente corta a argila, tem todo um outro processo. Então aqui, olha, nesse processo que a gente vai cortando, modelando a argila, esse é o momento terapêutico, que a gente esvazia a mente, né? Esvazia a mente e você fica compenetrado aqui, você e a arte. E aqui vai surgindo a cria. É encantador, é viciante. Tem uma coisa que é viciante, é você começar a trabalhar com o barro, modelar com o barro. Já começa a nascer, aqui começa a nascer um girassol. Sim, olha aí. Olha aqui, que encanto. Aqui começou a nascer o girassol. Depois desse processo, a gente deixa secar um pouquinho, que hoje nós nem vamos deixar secar, que nós vamos fazer aqui a modelagem. Aqui então, agora daqui para frente, é a tua cria. É o que você tem dentro de você que você vai colocando. As folhas de girassol você coloca do jeito que você achar melhor, do jeito que vem na mente naquele momento. Tem gente que faz torto, tem gente que faz... Não existe o errado, existe o processo que está dentro da gente que vai saindo para a cria. E o interessante é que a argila tem vida própria. A gente só fica sabendo o que foi que a gente fez, o que vai sair, depois que é queimado no forno. Depois que essa argila seca, então aqui nós vamos fazer. Aqui, olha, já começou a cria do girassol. Depois desse processo, nós vamos deixar aqui, aí eu vou pegar essa outra parte. Olha, essa aqui já secou, essa aqui eu fiz ontem. Então você vê aqui, ela estava super mole, a argila é maleável, você faz o que você quiser com a argila. Só que ela não te devolve o que você quer. É muito interessante. Você faz, você modela, depois que ela vai para o forno, no próprio forno as moléculas vão se acomodando, e se você deixou essa pecinha virada para cima, às vezes ela fica muito mais, às vezes ela volta a virar para baixo, porque ela tem memória, né? Então é mágico. A abertura do forno é um evento. Os criançadas, quando eles vêm fazer oficina, eles vêm, fazem a oficina, fazem a modelagem, e depois um outro período, aí eles vêm para a abertura do forno. Aí eu ponho para queimar e eles veem, nossa, a abertura do forno é expectativa, por causa que não sabe o que o forno vai devolver. Entendi. Tem alguns processos que se ficou alguma bolha dentro da argila, estoura. Então tem esse processo da frustração também, sabe? Você modela, você cria. Depois, quando o forno devolve, abrir o forno,
queimou, estourou, simplesmente estourou. Aí vem a frustração. E aí é o momento de se trabalhar essa frustração e aí fazer o quê? Começar tudo de novo, como é a natureza, né? A natureza sempre começa tudo de novo. E cada dia é um dia, o sol nasce, hoje, amanhã ele começa tudo de novo. Agora eu vou fazer uma rosa, uma flor, olha, essa aqui é a que a criançada mais gosta de fazer, tanto criança como adulto. A gente faz uma porção de bolinhas, o processo também isso aqui, é brincar. Eu falo que eu não venho trabalhar aqui no ateliê, eu venho brincar. Porque a gente brinca, olha, aí vai fazendo, a gente corta como se fosse um nhoque, o lado cozinheiro não saiu dentro de mim, ainda continua aqui, ó. Eu vou fazendo alguma coisa, eu já lembro da cozinha, isso aqui parece o nhoque. Aí faz a bolinha, faz as bolinhas, quer ver? Vai virar, é mágico, depois faz, nossa, como é que nasceu essa rosa? É assim, vai, corta os nhoquezinhos, faz as bolinhas, depois a segunda etapa é fazer as pétalas e a montagem, simplesmente isso. Como aí nós vamos fazer uma rosa pequena, olha, a gente vai separar as bolinhas. São cinco bolinhas para a parte externa, 4 bolinhas para a parte interna e uma bolinha que é para a primeira fase, que é esse miolinho aqui. Então aqui não precisa de material, não precisa de ferramenta. Aqui a gente usa só as mãos e a cria que está aqui dentro. É legal passar esse passo a passo, né? Mostrar, porque você vê uma xícara, você vê um prato pronto, você não faz ideia como é que ele nasceu. Olha, aqui eu faço a primeira parte da rosinha, que é aquele miolinho. E vai apertando. Aí aqui nós vamos começar primeiro com as 4 pétalas. Faz uma coxinha. Fez uma pétala. Faz uma coxinha. Deixa eu fazer todas as coxinhas aqui, ó. Parece aquelas coxinhas. Estou falando que a culinária não saiu dentro de mim. Aí a pétala, mais uma pétala. Hoje que as pessoas não têm tempo de cuidar, né? Todo mundo gosta de planta, gosta de flor, mas muita gente não tem tempo de cuidar. Então, para não deixar a casa sem flor, sem vida, a gente bota um jardim de cerâmica. Que é o jardim de cerâmica, é só tirar o pozinho de vez em quando. Olha, aí nós vamos fazendo a montagem. Isso é muito bom, muito gostoso trabalhar nisso aqui. Eu fico aqui, eu não gosto de solidão, eu gosto de estar sempre com gente. Mas esse momento de estar criando é um momento, não é solidão, é um momento de reflexão. Então, tira aqui, olha, já vai fazendo o cabinho, já começou. Ela, como ela tem, olha, ela é maleável, você já vai dando vida. Torce, faz, aí você imita a natureza. Dá uma torcidinha na pétala aqui, ó. Dá uma torcidinha na pétala aqui. Começou, já começou o tempo. Vamos agora fazer mais coxinha aqui para fazer a parte de fora, a última camada. A última camada nesse caso aqui, mas aí é infinito, você pode fazer o tamanho que você quiser. Ela te permite. Já está nascendo mais 5 pétalas. E aí vamos aqui, ó. Abrindo as pétalas, deixa aqui, ó. Eu tenho aqui um aluninho, o Lucas, que é um amor de menino. Ele é muito agitado. Ele é super ativo. E quando ele veio, outro dia eu achei uma graça. Ele estava fazendo aqui, modelando, aí ele pula, ele vai, ele não tem sossego. Aí ele falou assim, nossa, dona Dina, eu tô quieto. Ele se admirou, ele se observou, que eu tô quieto, eu tô quieto. Eu falei, olha, Lucas, que legal. Então, quem não tem paciência é super indicado, justamente para começar. Eu não chamo isso aqui de trabalho, eu acho de criação. Você tem toda essa criatividade, você faz, você espera secar, porque também não pode ter pressa. Ele vai esperar secar, agora, e seca no seu tempo, não pode apressar a secagem, né? Que você precisa de dar o tempo dela. Leva pelo menos uma semana para ela secar por completo e você poder colocar no forno para pintar.
São 9 horas, que ele vai aqui a 1000 graus, mas ele vai fazendo escala, né? Ele vai subindo aos poucos a temperatura. Olha, uma rosa. Aqui nasceu uma rosa. E essa rosa, depois você pode esmaltar. Aí ela vai ficar assim, olha, a rosa. Você pode esmaltar, aí a opção é infinita também sobre as cores que a gente vai colocar na rosa. Você pode colocar a rosa, um esmalte mais clarinho, né? Aí tem todos esses esmaltes aqui, ó. Esses aqui são todos esmaltes. Várias cores. Eu tenho uma infinidade. Existe muito mais que isso, né? Uma infinidade de cores que você vai aí colocando de acordo com a sua cria também. E aí fica, olha, essa aqui já está num processo mais, a gente chama ponto de couro. Não dá até vontade de fazer? E desenvolvi precocemente, vamos dizer assim, um interesse por pintura e comecei a pintar, né? E fiz algumas exposições, enfim. Eu gostava de desenhar, não conhecia absolutamente nada de técnica, né? Morava em Morungaba, Morungaba, se agora é pequena, naquele tempo era minúscula, não tinha 1000 pessoas. E eu fui uma das 3 pessoas. Os outros 2 eram primos meus, um médico, o Dr. Olair, e uma prima chamada Doralice. Nós fomos os 3 primeiros morungabenses a sair de Morungaba para estudar em Itatiba e voltar morando em Morungaba. Até então, quem estudava em colégio interno fora, era muito pouca gente. Quando nós começamos isso em 1952, nunca mais parou, né? Morungaba ainda era distrito de Itatiba e a Prefeitura de Itatiba dava condução para a gente. Então era uma farra, né? Um ônibus especial para a gente, era uma beleza aquilo lá, né? E nunca mais parou. E durante o tempo que eu estudava em Itatiba, no ginásio Manuel Cris de Brito, eu já desenhava, lápis de cor e tal. Então, o professor de desenho um dia me incentivou, viu, né? E uma pessoa que trabalhava lá na escola não era nem professor, era um auxiliar de ciências, e gostava de pintar. Foi ele que me deu as primeiras tintas. E posteriormente morava aí na família no Sobrado Amalfi, que é onde está a biblioteca, morava a família Amalfi, né? Só para acrescentar, para ilustrar a importância da família Amalfi, talvez vocês, não sei se conhecem um jogador de futebol chamado Ies Amalfi. Jogava no São Paulo. Depois foi um dos primeiros brasileiros a jogar no exterior. Ele jogou em Buenos Aires, não sei se acho que no Boca Juniors. Depois ele jogou na França, onde ele se casou. E dizia que era amigo do príncipe Rainier, que conhecia Grace Kelly. Ele sempre dizia, era um pouco assim, né? Falava um pouco, se valorizava, né? Mas essa família aí tinha lá Dona Zica Amalfi, tia dele, que tinha estudado em colégio interno em Itu, como convinha as moças de boa família. E lá ela aprendeu um pouco de técnica de pintura. Eu, com 16 anos, fui fazer um pouco de aula com ela, pelo menos para saber como é que misturava a tinta, o óleo de linhaça, como limpar o pincel, a tela, esses rudimentos, né? Rudimentos rudimentares mesmo, né? E fui pintando, e a própria pintura foi me interessando sempre, visitando exposições posteriormente, conhecendo um pouco de pintura a óleo, né, autêntica, não só por fotografias e por nada, e eu fui me adestrando aí e pintei muito, né. Tive uma experiência curiosa, inclusive, que nos anos 80 tinha uma fazenda aqui em Santa Gertrudes, onde havia um aras de cavalos árabes, do Aldi, Najib Aldi, do Tinir Aldi. Era um palácio lá que eles moravam, né? E uma vez eu fui, por alguma razão, lá, acompanhando um prefeito que ia almoçar lá, ele me convidou, e o seu Najib ficou sabendo que eu pintava, ele perguntou se eu pintava cavalos. Eu falei, nunca pintei, mas posso tentar, né? Aí ele fotografava os cavalos, ele já tinha um álbum de fotografias. Ele me deu um cavalo, eu vim para casa, pintei, na semana seguinte levei lá para ele, e desse cavalo eu pintei mais de 200 quadros de cavalo para ele. Uma coleção enorme,
que não sei onde foi parar, deve estar na fazenda lá, né? Ele pendurou, ele tinha a fazenda era espetacular, né? Fazia leilões de cavalo, vinha aí duplas sertanejas, tipo Chitãozinho e Chororó, para ilustrar, para movimentar o leilão, tudo. Era uma coisa muito... Relações exteriores, inclusive ele trazia cavalos do exterior, e chegou a ter 400 cavalos na fazenda, cavalos árabes. Uma fortuna imensa, né? Depois daquilo, por alguma razão qualquer, desmoronou o império lá, né? A fazenda continua lá. E paralelamente eu desenvolvi, por intuição até quase, um interesse por literatura. Sempre fui, eu costumo dizer que comecei a ler aos 12 anos e nunca mais parei, né? Tenho uma boa biblioteca pessoal, uns 3, 4 mil volumes. Também não sou um escritor precoce, daqueles que escreveu poesia, nada disso. Chegou uma certa idade, aí já tinha 18, 20 anos, eu comecei a escrever alguns contos esporádicos, né? Sem nenhuma pretensão, nunca pensei que pudesse me tornar um escritor, coisa parecida. E aí, quando foi em 73, já com mais de 30 anos, eu publiquei meu primeiro livro de contos, que repercutiu. Teve num certo domingo, abro o Estadão de manhã, tem lá meia página a respeito do livro, que eu nem sabia que tinha sido... Como chegou lá, não sabia. Então, isso foi me incentivando, eu fui escrevendo, fui me inscrevendo em concursos naquele tempo, década de 70 especialmente. Eu ganhei vários prêmios importantes de nível nacional, o Guimarães Rosa em Minas Gerais, por exemplo, Fernando Quinalha no Rio de Janeiro, e ganhei outro em Ribeirão Preto, e em revistas que publicavam contos, assim. E publiquei ao longo desse tempo aí 3 livros de contos e 3 romances. Estou em vias de publicar meu 7º livro de contos. Então, minha atividade, vamos chamar de intelectual, é de muita leitura, escritura um pouco, né? Escrever, que é um interesse que é o principal, básico para mim, né? A literatura é básica para mim nesse aspecto. Eu não vivo para ela, mas ela faz parte da minha vida assim, cotidiana. Todo dia eu leio alguma coisa, enfim, trabalho nessas coisas de textos, né? Sou interessado. Eu tenho uma ligação quase umbilical com a Biblioteca de Morungaba, porque quando a prefeita Maria Cecília, na sua primeira gestão, me convidou para ser diretor de cultura, educação, outras coisas, eu propus a ela que a gente criasse efetivamente uma biblioteca. Já havia outras tentativas de criação de biblioteca, não deram certo. Então eu me propus a criar essa biblioteca, porque por uma coisa até pessoal, como eu sempre gostei de ler e tinha muita dificuldade para obter livros, né? Não podia comprar livros, era um mero estudante. E posteriormente sim, formei a minha própria biblioteca, mas naquele tempo havia algumas famílias que tinham livros e eu emprestava. Enfim, eu fazia o que podia para conseguir obter livros para leitura, né? Para ler, para me suprir de leitura. E achava que a cidade merecia ter alguma coisa assim, então propus a ela que a gente fundasse uma biblioteca. E foi o que fizemos. Eu vou até dar um testemunho pessoal que acho que nunca foi gravado nesse ponto. Eu montei essa biblioteca indo a sebos em São Paulo ou Campinas e comprando livros para inaugurar. E foi a primeira obra que ela inaugurou, né? Obra no sentido, era uma obra chamada de virtual, no sentido que não tinha um espaço próprio. Mas ela foi fundada, inaugurada em julho, 6 meses depois de instalado o governo da Maria Cecília. Começou o governo da Maria Cecília. E aí começamos com 2.500, 3.000 exemplares. E enquanto eu trabalhei na prefeitura, eu sempre dei uma atenção especial, porque é um assunto que eu gosto, um material que eu gosto, uma coisa que me interessa. Eu sempre dei uma atenção muito especial à biblioteca, e ela cresceu a ponto de hoje ter, parece, 22, 23 mil livros, 1000 volumes registrados, né?
E tinha um movimento muito grande, porque havia uma coisa viva na biblioteca. Eu fazia o possível para que aquilo fosse uma coisa que atraísse pessoas, né? Para começar, eu acho que a minha história foi muito abençoada por Deus, por ter tido os pais que eu tive. Eu cresci num berço musical, a segunda língua que a gente falava em casa era a música, né? Então, desde a minha mãe, a gestação dela foi cantando no coral Fada, o saudoso coral Fada de Amparo, que teve seus grandes feitos, foi até cantar no Silvio Santos, Cidade contra Cidade. E minha mãe, então, durante toda a gestação, cantou, e eu não podia ter nascido de outra forma, a não ser com a música lá, desde as entranhas e vertendo música pelos poros. Nunca mais parei e já comecei a dar aula de violão com 11 anos. Então, a minha primeira experiência como professora, que eu acho que esse foi o grande presente que Deus me deu, que é ser professora. Eu amo dar aula. Eu gosto muito de cantar, gosto muito de estar nos palcos, mas eu amo ser professora. Amo. Esse é o meu sacerdócio. Há tempos atrás, quando a primeira regente, Ana Salvani, ficou grávida, ela tinha me chamado para substituí-la. Mas não deu certo por conta de ônibus, por conta de coisas. Mas depois parece que já estava traçado esse meu caminho para vir para cá. E aí eu assumi o coral municipal Encanto, nosso coral lindo e maravilhoso. Que hoje ele tem uma outra configuração. Eu entendi que aqui a cidade, ela tem desde uma área rural a uma área comercial e uma área urbana. A área rural, tem gente que vem lá do sítio que precisa trazer o filho junto, porque senão não consegue vir cantar. Na área comercial, a gente precisa ter um jogo de cintura com os turnos das pessoas. E aqui a área central, tudo bem. Então, por que eu tô falando isso? Porque hoje a gente trabalha com um coral intergeracional. E isso é inovador. Por quê? Porque ou você tem um coral infantil, ou você tem coral juvenil, ou você tem um coral adulto, ou um coral de melhor idade. E eu sou meio doidinha, meio arrojada e juntei todo mundo. E por que é um desafio? Porque para timbrar todas essas vozes e trabalhar com as diferenças, nuances vocais, você precisa ter um jogo de cintura. Precisa saber escolher um repertório, precisa ter um preparo bem legal. Mas hoje a gente consegue fazer isso, então, aqui no nosso querido Coral Encanto. Eu fui chamada para trabalhar num projeto na escola Monsenhor Honório. Esse projeto era para levar as crianças, levar os jovens para um outro horário fora do horário escolar, para fazer uma outra atividade. Então tinham várias atividades e uma delas tinha teatro, xadrez, dama, e uma outra atividade foi o coral. E esse ano faz 10 anos então desse coral. Hoje ele já não pertence mais à escola Monsenhor, mas nós fomos caminhando com as próprias pernas e hoje ele faz 10 anos. As pessoas não têm noção do que é realmente a atividade de um jovem que está ali fazendo todos aqueles exercícios e todos aqueles ensaios. E eles não podem imaginar que dali podem sair profissionais da música. Como daqui a pouco vocês vão ver um que vai cantar comigo. Então, durante esses 10 anos, eu formei alguns alunos que hoje, inclusive, participam da música na comunidade da igreja deles. Eu tenho 2 expoentes
que fazem parte. Então, são líderes de louvor. Uma na igreja do Nazareno e uma na nossa igreja católica. Então, eles têm isso. Então, a gente nunca pode desmerecer e falar assim, vão lá cantar as musiquinhas. Não, tem todo um preparo, tem todo um cuidado para trabalhar com essas vozes e você nunca sabe se dali vai sair um profissional ou não. O coral é um encanto para a cidade. O coral traz, reforça a cultura do canto coral para a cidade, para que as pessoas tenham esse conhecimento do que você pode cantar, pode fazer arte através do canto coral. E nós temos um encontro, já faz 25 anos que nós temos 23 anos, perdão, que nós temos um encontro de corais, que faz parte da programação do aniversário da cidade. E isso traz outros coros. Então a cidade tem oportunidade de beber de outras fontes, de ter contato com outros grupos vocais e assim ampliar o seu repertório, ampliar essa questão do que é o coral. Porque todo mundo acha que coral às vezes, hoje em dia, coral, isso é chato. Mas aí, com esse encontro de corais, eles veem outros grupos e falam, nossa, que oportunidade bonita. E eles bebem, se alimentam dessa cultura e dessa prática que é tão importante. E detalhe, nós temos senhoras idosas no nosso coral e que todos os exercícios fazem a diferença não só para a voz, mas como a saúde de maneira geral. Exercícios de respiração, exercícios para o trato vocal, que isso pode melhorar na tonicidade, na senescência, no envelhecimento, para que não tenha uma aspiração, não venha a ter uma pneumonia, não venha a ter problemas de engolir. Então, isso tudo vai colaborando com a saúde. Eu gostaria muito que isso fosse divulgado para Morungaba inteira, mas a gente sabe que existe a seleção natural, né, das pessoas que gostam e das pessoas que não gostam muito. Preferem instrumento do que cantar. O projeto, por exemplo, o projeto Viva a Música, ele já participou da gravação de um CD. Ele já, como eu falei, ele forma jovens para o mercado de trabalho. Se eles quiserem começarem a trabalhar no âmbito da música, né, na área musical, ele tem essa proposta de iniciar os jovens no mercado de trabalho da música. Então isso é super importante. Para mim, eu acho importante. Não é só de violinos, né? Mas nós temos outros instrumentos de corda, como guitarra, violão. Tem o professor Léo, que também deu o prazer de trazer vários alunos deles para se integrar à orquestra. Hoje nós temos contrabaixo, temos percussão e hoje nós temos também aqui o seu Adolfo, que é tecladista e acordeonista. Temos também metais, trompete, e a gente nós estamos montando também um conservatório na cidade, e com toda certeza com esse conservatório nós teremos
outros naipes de instrumentos para poder fazer parte da nossa orquestra. Isso aqui é uma costa de viola. As peças são irmãs. Essa peça é igual a essa, o desenho que tem essa aqui, tem este lado. Se a gente perder um lado, obviamente perdeu o outro. Esse aqui, a mesma coisa. Pode notar que o mesmo olho que tem na madeira tem aqui. Então são peças irmãs. Como que elas eram? Elas eram assim. Era uma única peça assim e foi desdobrada ao meio para que aconteça os dois desenhos iguais. Agora que o aluno vai pegar a forma da viola, que é uma forma de madeira, entendeu? São formas fabricadas por nós, vai jogar aqui em cima e aqui ele já vai ter mais ou menos uma noção do desenho, como que vai ficar a viola dele. Entendi. Por aqui dá para ele ter uma noção, ó, como que vai ficar a viola. Entendi. Ele localiza aqui e acha a viola, faz a viola. Esse aqui, essa aqui vai ser o tampo. Normalmente a ilharga, que é a faixa, e a costa, geralmente se faz com madeira mais dura. E o tampo normalmente a gente faz com madeira assim, macia. Esse aqui é um cedro do Líbano. Aí o aluno vai botar. Aí o aluno vai botar a forma aqui em cima, localizar. Ela está localizada centro, tudo direitinho aqui, e vai riscar para que ele possa ter uma noção de como que vai ficar A viola. a frente da viola. Certo. Esse material aqui já é um material mais nobre um pouco, é um pinho americano, é um abeto. Sim. Esse aqui vai ser o tampo de violão. Esse aqui já são umas peças caras, sabe? Sei, sei. São peças importadas, também são peças irmãs. Elas eram assim, foi desdobrado naquela serra-fita, como tem um vídeo anterior aí. Depois ele é feito aqui. Então se ela tiver, vamos por esse olho aqui, ó, o que tem de um lado tem do outro. A mesma veia que tem deste lado aqui, tem do outro lado. São peças irmãs, ela não pode ser extraviada, não pode estragar um lado. Estragar um lado já perde o outro. Assim são feitos os instrumentos. Essa descrição que está na parede aqui é de Antônio Stradivarius. Ele escrevia dentro de todos os violinos que ele construía, estava escrito essa frase em italiano, apesar desse aí ser um italiano já bastante arcaico. In silver viva fui, morteca cano suscita. Isso quer dizer, a madeira falando, na selva eu fui viva, hoje morta canto docemente. Me impressionei quando eu comecei a vir para Morungaba, a qualidade de vida da cidade, a população muito acolhedora, os pontos turísticos da cidade. É uma cidade que vai receber o turista, o visitante, vai receber muito bem. Morungaba, o nome remete das morungas de abelhas, as colmeias grandes de abelhas que aqui na região, Morungaba é região de Campinas, então aqui na região tinha bastante. E quando ela passou de distrito para a cidade, ela acabou levando o nome de Morungaba. Então, você que está nos assistindo, eu convido para que venha conhecer as nossas belezas naturais, as nossas cachoeiras, os nossos morros, o nosso Parque Pedro Mineiro, o nosso teatro, a nossa Praça dos Italianos, Praça dos Imigrantes, a nossa Feira de Artes e Artesanato, que acontece uma vez por ano, a nossa Praça de Artesanato, e que venha conhecer Morungaba, o artesanato de Morungaba, a gastronomia de Morungaba, que é muito rica, e venha conhecer a qualidade de vida de Morungaba, que eu tenho certeza que você vai estar sempre querendo retornar. Nós somos uma das cidades integrantes do Circuito das Frutas,
mas também somos porta para a entrada do circuito das águas, Serra Negra, Águas de Lindóia, Socorro. Então é uma cidade que está perto de tudo. Nós fazemos parte também da região metropolitana de Campinas, estamos aí a 40 minutos de Campinas, a 40 minutos de Jundiaí, a 1 hora de São Paulo. Então venha para Morungaba, que garanto que você não vai se arrepender. Morungaba. Lá na distância entre montanhas, Morungaba se esconde. Dir-se-ia mais, recolhe-se como deusa à simplicidade sublime de sua vida encantadora. Ali, na quietude simbólica de seus dias, a cidade pequenina vai vivendo suas páginas e marcando na sua história a história do seu grande povo. Não há recanto mais calmo, nem cidade mais amiga que Morungaba. Tudo ali convida a sonhar. A beleza dos panoramas, o espetáculo que as tardes oferecem e o calor do agasalho que o bom povo daquela terra dá ao forasteiro cativam tanto que quando de lá se sai, uma lágrima triste e irmã sublime da saudade brilhará sempre na beleza dos sonhos. Um dia, quando o tempo permitir, será sem dúvida a Xangai dos nossos sonhos. O autor desse texto, professor Nicola Tortorelli, foi diretor do Grupo Escolar de Morungaba entre os anos de 1947 e 1950. Como subprefeito, ele traçou os planos e mandou fazer o Jardim de Morungaba. Parabéns, Morungaba, pelos seus 136 anos de história.